Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula e na aula de hoje a gente vai falar sobre como colocar uma imagem dinâmica no seu formulário. Por exemplo, aqui eu tenho uma base de cadastro dos estados do Brasil e conforme eu vou selecionando do estado, a bandeira aqui vai mudando para a bandeira do estado. É bem simples de fazer isso, você não precisa de código nenhum. Então vamos fazer? Bom, para fazer isso, o que você vai precisar? Você vai precisar ter um cadastro com todas as imagens que você quer usar. E para fazer isso, você pode já ter as imagens prontas ou você pode pegar do Google algumas imagens que você queira utilizar. Nesse exemplo aqui, eu entrei no Google, coloquei bandeira, estado por estado e fui simplesmente copiando as imagens, copiar a imagem e dei um Ctrl V aqui, ajustei o tamanho, tudo para ficar certinho. E foi assim que eu fiz essas imagens, que eu copiei essas imagens. Então o que você vai precisar fazer? Copiar as imagens e deixar aqui a célula do tamanho certinho da imagem que você quer. Por exemplo, todas as bandeiras aqui estão praticamente do mesmo tamanho, tá? Eu deixei nesse retângulo, assim, nesse tamanho desse retângulo. E o que o Excel faz com uma imagem? Por exemplo, eu vou copiar a mesma aqui, a mesma imagem que eu trouxe do Google. E a hora que a gente coloca aqui ó, na função, como se fosse uma fórmula para a imagem, se eu coloco uma célula para ela de referência, por exemplo aqui ó, C2, e dou um Enter, automaticamente ele joga para essa imagem o que tem aqui dentro dessa célula C2. E você pode ver que não é um arquivo que ele está puxando, é a célula C2. Por exemplo, ó, se eu colocar aqui no cantinho, ele vai puxar aqui ó, só a beiradinha, porque na C2, aqui ó, a célula C2, opa, aqui ó, C2, tá pegando esse quadradinho aqui. Então ele vai jogar o que tiver dentro dessa célula. Por isso que você vai precisar separar certinho as imagens célula por célula. Então é bem tranquilo. Basicamente o que a gente vai precisar fazer é dizer para essa imagem que ela precisa ir mudando a referência dela conforme alguma coisa que a gente vai selecionar. Nesse caso aqui é o estado selecionado. O que eu estou fazendo aqui? Eu simplesmente fiz uma referência aqui do estado selecionado igual, e fui lá no meu formulário, digamos assim, e peguei a célula A3. Então essa célula aqui é simplesmente para fazer referência ao que está escrito aqui na célula A3, por exemplo, Paraná, que é onde eu moro, por exemplo. Então bandeiras, ok. Agora que a gente já tem o Paraná aqui, eu preciso saber qual é a bandeira do Paraná. Como que eu fiz isso? Tenho aqui todos os estados escritos, né? Descritos. Paraná está aqui. E a bandeira do Paraná está aqui na célula C16. Como que a gente vai fazer para essa imagem aqui saber que ela tem que ir lá na C16? Eu fiz um PROC-V, simples. Se você não sabe o PROC-V, só assistir esse vídeo que eu já expliquei como é que usa. E esse PROC-V, ele está pegando o Paraná e vendo em qual linha está o Paraná. Aqui ele está trazendo 16, por quê? Está na linha 16. Vamos lá? Aqui, ó, Paraná, linha 16. Então eu fiz um PROC-V do Paraná com essa informação aqui, ó, que eu disse que é a linha 16, eu escrevi linha 16. Então eu sei que para a imagem da bandeira do Paraná, eu tenho que ir na célula C16. E como que a gente vai dizer isso para o Excel saber, né, para imagens, para o Excel saber que aquela imagem tem que ir na C16. A gente vai criar um nome com uma fórmula. A gente vem aqui em fórmulas, gerenciador de nomes. Aqui já tem um nome criado que foi o que eu criei, a gente vai criar um novo. Então, novo nome. Nosso nome vai ser imagem da bandeira. Você pode dar o nome que você quiser. E nesse conteúdo aqui de refere-se, a gente vai fazer uma fórmula que a gente vai dizer para o Excel que ele tem que ir na célula C16 buscar o resultado. Então a gente vai usar a fórmula indireto. Indireto, ele tem dois parâmetros por referência à fórmula. O primeiro parâmetro é um texto, que é, por exemplo, indireto da célula A1. Então eu vou passar entre aspas A1. E o segundo parâmetro é se você está passando como referência A1 ou como referência linha 1 e coluna 1. Então, indireto, eu vou passar para o Excel aqui, entre aspas, a aba bandeiras, porque a gente está na aba bandeiras, exclamação, C, que é a coluna que a gente sabe que estão as bandeiras,
fecha aspas, e vou concatenar a linha. Então, vou dar um Shift 7 aqui para dar um E comercial, espaço G2, G2, que é o meu PROC-V ali da bandeira. Então, G2, e eu vou colocar aqui também, G2 eu vou só selecionar aqui como bandeiras, exclamação G2, e fecha parênteses. Ok. Então aqui ele criou um nome que se chama imagem da bandeira, que se refere ao indireto de bandeira C e o resultado que está aqui na célula G2, que no caso aqui é 16, então ele está fazendo uma relação indireta para bandeiras C16. Fecha. A hora que a gente coloca aqui na imagem um igual, ele tem os nomes que a gente criou aqui também. Ou seja, a gente criou de bandeira selecionada, não, foi imagem da bandeira, né? Imagem da bandeiro. Ó, como é que eu escrevi errado. E dá um OK. Então aqui ele puxa Paraná, por quê? Porque ele está fazendo referência à célula C16 dessa planilha aqui. E a hora que a gente vai mudando aqui os dados, ele vai puxando a imagem do estado da linha que se refere aqui a 13, 14 e assim por diante. Ok? É bem simples fazer isso e isso pode dar um upgrade aí no seu formulário se você quer ilustrar algum produto ou algum cadastro, alguma coisa assim. Ok? Se você gostou do conteúdo, deixe um comentário, compartilha, dá like. Se você quer novos conteúdos como esse, comentem aqui o que vocês querem ver e a gente se vê numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.